Gente, o Espírito Santo ele me instruiu a fazer esse vídeo. De repente, eu tava aqui meditando e ele me deu essa palavra que tá lá em Joel 2, que é um chamado ao despertar do povo. Meus irmãos, os tempos de hoje em dia estão sendo um chamado para que o povo se desperte. Se desperte espiritualmente para que venham buscar a face de Deus para suas vidas, para sua alma, para tudo, porque o tempo está chegando, o dia está próximo. E essa palavra, ela veio assim como um aviso, mais um aviso, dentre tantos que Deus tem mandado ao seu povo. Mais um aviso para que venham a rasgar o próprio coração, a alma, tudo diante dele e buscar a sua face em arrependimento, em súplica e em jejum. Ele me chamou a atenção porque tem alguns versículos aqui que falam exatamente do jejum, que foi toda aquela palavra, toda aquela série que eu dei para vocês lá sobre o jejum. Se você ainda não viu, acesse o meu canal e tá lá a playlist só com o jejum e a oração, ensinando qual é o jejum que agrada a Deus, como fazer, que ele proporciona na nossa vida. E essa palavra que o Espírito Santo me mostrou agora, ela faz todo sentido com o que eu coloquei, se eu não me engano, no último vídeo sobre jejum. Foi exatamente a palavra que eu coloquei lá. E eu não sabia que tinha essa palavra aqui, em Joel 2. Vocês vão ver no versículo 13. É o capítulo inteiro, meus irmãos. O capítulo inteiro, ele é como um chamado de Deus ao povo, à humanidade, para que a humanidade tome logo uma decisão enquanto é tempo. A decisão de quê? De se voltar para Deus, enquanto há tempo. Porque você vê, os dias estão correndo rapidamente, os dias estão voando, meus irmãos. A gente acorda, às vezes não dá tempo de nada, já é 8 horas, já tem que sair. Daqui a pouco já é 11 horas da manhã, meio-dia, e a tarde é a mais rápida que passa. A noite e já é o outro dia. Meus irmãos, quem não tá vendo as coisas como estão mudando hoje em dia, como estão mudadas, como o tempo tá correndo, passando tudo muito rápido, quem não tá vendo isso é porque ou é cego demais ou não quer enxergar a verdade. Das duas, uma. Porque não tem como, não tem condição. E a palavra, ela tá aqui, ela diz toda a verdade, ela tá aqui para nos mostrar o que está por vir e que está muito próximo. Pegue sua Bíblia aí ou acompanhe comigo. Joel 2, que diz assim: tocai a trombeta em Sião. Sião, pense em Jerusalém. Sião é a cidade de Jerusalém, cidade prometida. E clamai em alta voz no meu santo monte. Esse santo monte, meu irmão, como um sentido espiritual, ele pode ser aonde você estiver. O santo monte do Senhor é no seu quarto, é no banheiro, é na sala, é onde você estiver. Somente clame em alta voz. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Esse já está perto está escrito em itálico, nos remetendo a algo que exige a nossa atenção especial. Versículo 2, ele diz: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Meus irmãos, esse capítulo 2 de Joel, ele fala mais propriamente da segunda vinda do Senhor Jesus. Mais à frente ele vai mostrar isso, então vamos seguir em frente, depois eu falo. Versículo 3: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Nessa parte aqui, a gente já imagina o que? O Senhor Jesus vindo sobre a terra. A frente dele é como o jardim do Éden, ou seja, o reino de 1000 anos que virá sobre a terra, onde Jesus será o governador. Ele governará com seus santos aqui
neste mundo, nesta terra, só que será uma nova terra. Por isso que atrás dele estará um deserto desolado, destruição, porque vai haver, meus irmãos, quando ele vir das nuvens, todo olho verá ele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, nesse dia, já é a segunda vinda dele, porque a primeira foi há milhares de anos atrás, para abrir a era da graça. Estamos vivendo os fins dessa era. Os dias finais da era da graça estamos vivendo hoje, que é o tempo em que o Espírito Santo está atuando verdadeiramente, poderosamente sobre o povo, sobre aqueles que creem. E está formando a sua igreja para que, quando ele vier, estar próximo. O dia do arrebatamento, meus irmãos, está próximo. E esse dia será apenas para aqueles que estão se preparando. Ou seja, nem todo olho verá esse dia. É tanto que a terra vai virar um caos quando acontecer. Mas somente aqueles que são dele subirão. Somente aqueles que estiverem preparados para se encontrarem com o noivo subirão. Os que não estarão ficarão e ficarão para a grande tribulação. Os 7 anos em que o anticristo vai estar atuando nessa terra. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra, de rompimento com esse povo que estará aqui. E aí começará a grande tribulação, destruição completa. E aí, no final desses 3 anos e meio, Jesus virá. Jesus virá na sua segunda vinda para julgar todo o povo. Todo aquele que dobrar os seus joelhos perante o anticristo, ele virá para julgar aqueles que um dia desprezaram o Senhor com toda a sua vida. Esse capítulo 2 de Joel, ele não é apenas um aviso, mas ele é também um convite. Mais um convite, mais um clamor do próprio Deus para que o povo se converta a ele. Então vai chegar lá, nesse ponto. A gente continua no versículo 4 que diz assim: a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana. Como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Isso aqui, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus vindo sobre o seu cavalo branco para julgar todo o povo dessa terra. Junto com quem? Com todos aqueles que subiram com ele no arrebatamento. Junto com todos os santos, ele estará em ordem para o combate. Aleluia. Ele virá saltando sobre os cumes dos montes como o ruído de chama de fogo que consome a pragana. Eu não sei o que é pragana, mas ele vai consumir tudo dessa terra com chamas de fogo. Tem outra passagem que diz que os olhos dele serão como chama de fogo. Enfim, ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele não virá mais como cordeiro posto em sacrifício, como ele veio na primeira vez, mas ele virá como o leão da tribo de Judá para julgar os povos. E ele virá com o exército dele, os seus santos, todos aqueles que se entregarem a ele hoje. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ou seja, aquele exército será em ordem, marchará para julgar, para lutar. Essa será a guerra, a última guerra, o Armagedon. Essa guerra vai acontecer lá em Jerusalém. Enfim, tá tudo na palavra, meus irmãos. Tá tudo em Apocalipse. É só você parar um tempo e meditar. Além de estar aqui em Joel também, tá em Isaías, todos os livros proféticos. Ninguém apertará a seu irmão. É tanto que ele diz, a seu irmão. Hoje, quem se converte ao Senhor se torna nosso irmão em Cristo. Então aqui, de fato, ele está falando do exército de Deus preparado para esse dia. Todos nós, em nome do Senhor Jesus, que subiremos com ele e voltaremos com ele para a batalha. Meus irmãos, isso acontece hoje já. Essa batalha, essa guerra espiritual já acontece hoje. Não adianta fugir dela. Enquanto estivermos aqui, é guerra. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão.
e não serão feridos. Não serão feridos, não serão destruídos, porque Jesus veio para vencer, para tomar essa terra das garras do diabo, para aprisioná-lo durante 1000 anos, junto com o anticristo e o falso profeta, jogá-los no lago de fogo e enxofre. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Olha o que vai acontecer no fim. Toda a criação de Deus se tornando isso, em trevas, por causa do que a sujeitou, o mal. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Deus é poderoso, meus irmãos, executando a sua palavra. Ele é fiel a tudo o que ele já disse, porque tudo o que está escrito se cumprirá. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que tudo isso aqui que a gente está meditando agora vai se cumprir. Esse dia está para chegar. E olha o que ele diz a seguir. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem poderá o suportar? Quem suportará o dia do Senhor quando ele chegar? Ainda assim, isso me chamou muita atenção para fazer esse vídeo, meus irmãos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Preste atenção, você que me ouve e que ainda não entregou sua vida para Jesus. Ele falou tudo isso aqui, que o dia está chegando, que a trombeta vai soar, que tudo está se tornando em trevas, se tornará em trevas mais ainda, mais do que já está. A palavra dele vai se cumprir. O dia do Senhor é muito temível. Quem suportará aquele dia? Então ele diz, ainda assim, dizendo tudo isso, mostrando que o dia está chegando, que já estamos na última hora. Agora mesmo, nesse momento em que você me ouve, que você ouve a palavra de Deus que vai se cumprir, diz o Senhor, convertei-vos a mim, converta-se ao Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E olha a parte mais interessante, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Jejum e oração. O jejum é uma arma poderosa, meu irmão. Se você ainda não se voltou para Cristo de corpo, alma e espírito, Ele te dá mais uma oportunidade com esse vídeo. Faça esse vídeo viralizar, meu irmão. Estamos na última hora. Se você acompanha meu canal, poucas pessoas acompanham meu canal hoje. Poucas visualizações, poucas interações, pouquíssimos, quase nada de comentário, de curtida, de engajamento. Mas eu peço a você agora, nesse momento, o próprio Deus, aliás, pede, viralize esse vídeo, para que chegue ao máximo de pessoas possível. Se você vê a importância dessa mensagem, se você vê a necessidade desse alerta de salvação, compartilhe esse vídeo. Faça esse vídeo chegar até os confins da terra. É possível, eu creio, porque Deus é poderoso. E Deus, Ele está agindo, meu irmão. Ele agiu em mim para fazer esse vídeo. Eu não ia fazer vídeo agora, mas Ele me instruiu a isso. E eis-me aqui, com a cara de sono, desse jeito aqui. Viralize esse vídeo. Deixe que esse vídeo, faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas. Curta, comente, faça alguma coisa para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que é importante. Porque Deus está pedindo, Ele está trazendo uma nova, mais uma, dentre tantas que Ele já traz, oportunidade, porque Ele trabalha assim. Oportunidades. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, ou seja, derrame-se na presença dEle. Fale o que você precisa falar. Deixe que Ele fale através de você.
Se entregue a Ele. Então, no versículo 13, que eu tava falando no começo do vídeo pra vocês, que me chamou a atenção, porque é a mensagem que eu coloquei no último vídeo sobre o jejum. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Se você não entende o que é rasgar as vestes, volta lá no último vídeo que eu fiz sobre o jejum, que você vai entender. E você vai ver a mensagem que é bem parecida com essa que eu coloquei lá, que o próprio Deus diz agora: rasgue o seu coração e não as suas vestes. Rasgue o seu coração diante de Deus. Rasgue a sua vida. Rasgue a sua alma diante dele. Se coloque diante dele onde você estiver e clame em jejum, em oração. Clame o quanto puder. E ele continua: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Convertei-vos. Converta-se se ainda não se converteu, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele se arrepende do mal? Ele se arrepende. O que será que ele quis dizer com isso? A visão dessa palavra que eu tive foi que Deus, ele permite que coisas ruins venham muitas vezes a acontecer. Momentos de dificuldades, guerras, batalhas, tudo isso que a gente está vendo no mundo, pra quê? Simplesmente para o ser humano se tocar e entender que sem ele não dá para viver. Simplesmente por isso, meu irmão. Deus, ele permite muitas coisas para que o ser humano venha se voltar para ele. Porque imagina se ele abençoasse o ser humano em tudo. Mesmo o ser humano não tá nem aí para ele, nem ligando para ele. Imagina se Deus continuasse abençoando o ser humano assim. Aí é que eles não iam se voltar mesmo para Deus. Mas enfim, continuando para terminar, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Santificai o jejum de novo, santificai o jejum. Essa última parte desse capítulo, eu vejo assim como uma convocação daqueles que são dele, para interceder por todos. Olha o que ele diz: convocai, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, até as crianças entraram no meio, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? É como um clamor. Deus, ele está instruindo o povo dele a clamar por todos. Poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio. Não entregues a tua herança à destruição. Esse capítulo de Joel, ele é um chamado de Deus para esses últimos dias. Se você viu a real situação que a gente está hoje, se você vê a situação que a gente está vivendo e vê a importância dessa palavra, então, mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Compartilhe e faça a sua parte, evangelizando, levando a palavra de Deus adiante. Não deixe de fazer o que você pode fazer hoje, agora, nesse momento. E mais uma vez, eu digo esse versículo: ainda assim, agora mesmo, hoje, nesse momento em que você me assiste, o Senhor diz: convertei-vos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto, com tudo o que você puder. O recado está dado. Que Deus possa abrir o seu entendimento, que o Espírito Santo possa adentrar no seu interior e abrir o entendimento, a sua mente, para tomar essa palavra para si e reconhecer que estamos no fim, estamos nos últimos dias e precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar para a chegada do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fiquemos firmes.